Guadalajara, no México, um duelo aí entre o ex-campeão mundial, né, o Júlio César Chaves Júnior, o filho do Júlio César Chaves, ali, eu acho que é o maior boxeador da história do México, né, junto com o De La Hoya ali, o Canelo Álvares tá ainda ativo aí, e teve aí a luta do Júlio César Chaves Júnior encarando o Anderson Silva nessa migração tão esperada dele aí, com tanto tempo que ele quis migrar pro boxe, né, já tinha feito lutas no boxe amador aqui no Brasil. Começou no Corinthians lá, né? Treinando boxe. Ele entrou nas artes marciais no boxe, treinando no Corinthians. Ele sempre contou essa história, né? Que ele queria fazer teste no Corinthians para jogar futebol e acabou que um cara pegou ele e falou: vem cá, você tá de bobeira? Eu acho que ele tinha esquecido alguma coisa e não conseguiu treinar. E o cara viu ele de bobeira e falou: pega essas luvas aqui. Ainda bem, hein? Olha só, se não fosse esse cara aí no dia, que eu não lembro o treinador, que esse treinador, aliás, ficou um bom tempo com o Anderson lá no Corinthians, e ele começou no boxe, né, depois foi para outras artes marciais, então Anderson Silva fez aí a estreia no boxe, que diferente de Logan Paul, eu não sei o outro, o Bem Logan Paul, Ben Askren, né? Mas como chamou o outro Paul lá? Logan Paul, Jake Paul, né? Jake Paul. Diferente destes aí, essa luta do Anderson Silva foi valendo pelo boxe profissional. Então valeu como se fosse uma luta profissional. Por mais que o Júlio César Chaves, ele não é mais campeão, ele já foi campeão dos médios no boxe, né? Agora ele era um ex-campeão, mas pô, ele ainda tá super novo assim, né? É uma coisa que até então a gente estava achando que não ia ser competitivo. E assim, eu não sei vocês aí, mas eu fiquei com um sentimento de medo, assim, né, cara? E é chato a gente desacreditar das pessoas que trouxeram tantas alegrias pra gente, que nem o Anderson. A gente viu o retrospecto no finalzinho da carreira dele no MMA ali. Então, o Anderson no boxe, a gente ficou com um pé atrásinho ali, né? Ó, o João Carlos falando que o Júlio César Chaves é de longe o maior boxeador mexicano. E um top 10 de todos os tempos, entre os mexicanos, ele realmente, eu acho que ele é o maior, depois talvez o Oscar de la Hoya ali, e o Canelo Álvares está num caminho aí monstruoso também, né? Mas não vamos discutir essa questão, mesmo porque a minha expertise no boxe é bem limitada, mas foi o suficiente para eu assistir essa luta aí. O pessoal que a gente também que assistiu, quem tiver comentário aqui, pode deixar os comentários no chat. Mas foi uma luta que o Bia e Fertita, eu fiquei com essa sensação do que a gente estava esperando. A gente comentou no último podcast também dessa luta. Eu não sei se foi no podcast ou lá no nosso grupo do WhatsApp. Que assim, o Anderson ele foi muito, né, ele foi corajoso de encarar um cara muito mais novo na área do cara no México, né? Tipo, junto com um ou dois países a mais aí, mais três países, são os principais no mundo quando se diz a boxe, assim, mas eu fiquei com o pé atrás, Bia, de, putz, o Anderson representando, até, né, por mais que ele parou com o MMA e foi pro boxe, ele é um representante do MMA infinito, para sempre, então eu fiquei com medo, putz, ele vai acabar um pouco mais com a imagem que Ben Askren, Conor McGregor, quando lutou com o Mayweather também, né, por mais que durou 8, 10 rounds ali com o Mayweather, mas eu fiquei, até então, se eu não me engano, não teve nenhuma vitória, né, só o único que migrou do MMA pro boxe foi o Anderson, que teve essa vitória. O que você achou, Bia? Não sei se você assistiu, mas o que você achou dessa situação? Porque de ontem pra cá só se fala em Anderson, todos os lugares é Anderson, foto do Anderson. Então, o que você achou? Davi, eu compartilho do mesmo sentimento. Antes da luta era aquela questão de, meu Deus, ele foi nocauteado 2 vezes, tipo assim, ele se aposentou na luta contra o Ryan Hall, ele foi nocauteado. Antes disso, ele tinha sido nocauteado também. Então, assim, sabe, a última luta dele no MMA foi em outubro do ano passado. A gente está em junho, sabe, assim, não é nem um ano depois que ele saiu do MMA. Pegar um cara que é um ex-campeão, que é boxeador e que é 11 anos mais novo, então o sentimento era de tipo, Anderson, por favor, sobreviva, sobreviva. Mas, cara, ele é um showman, né? Se a gente entrar no Twitter e ver, eu não assisti a luta ontem, né? Eu não consegui,
Mas todos os vídeos são ele fazendo esquiva, ele brincando, ele sendo o Anderson dentro de um ringue de boxe. Então, assim, eu fiquei muito feliz porque é isso, né? A gente se sente lá, os fãs se sentem representados, ó, o MMA está representado no boxe. Então, fiquei bem feliz da atuação dele, fiquei bem feliz dele ter vencido, porque foi um grande desafio. E só mostra a grandiosidade desse atleta, né? Como o Anderson Silva é grande, o quanto ele é bom, e eu espero que ele faça escolhas inteligentes também, não vá meter os pés pelas mãos aí, respira e faça outros casamentos de lutas inteligentes e que sejam favoráveis a ele e ao bolso também, porque faz muito dinheiro essas lutas. E como você pontuou, foi o único que fez uma luta profissional, né? As outras eram lutas de exibição, essa não foi, valia nocaute, teve vencedor, né, no final, tivemos um anúncio de um vencedor. Então, realmente foi bem legal ver o Anderson vencer e dessa forma ainda. Boa. Ô, Fertita, e você na sua época de UFC, né? Você era um dos caras que mais tinha reuniões ali com o Anderson, né? Que tinha que encarar a fera pra acertar lutas, enfim. Como um evento ali, o que você achou dessa questão? Porque teve. Qual que era o nome do evento? The Kings? Eu vou pegar o nome do evento aqui, mas era um evento no México para de fato, né, fazer uma homenagem ali para os grandes nomes que o próprio Júlio César Chaves lutou, o pai. Teve o irmão do Canelo Álvares, lutou no card também, né? Mas é aquele irmão que o Canelo foi ali para ser simpático com o irmão, né? Porque se fosse 20% do que é o Canelo, teria feito um lutão, mas venceu também. Mas o que você achou do evento como um todo, Vertita? Deu uma saudadezinha de ver o Anderson ali lutando? O que você achou? Deu sim, Davi. Esse evento é Tribute of the Kings, né? Ele deixou aquele gostinho de que a gente se acostumou a ver no Anderson na boa época dele, né? Nós tivemos os nossos altos e baixos na relação, né? Ele brigou muito com o Dana depois da luta contra o Demian Maia, depois da luta contra o Thales Leites, mas na época fizeram as pazes, né? Depois da luta contra o Forrest Griffin, bastava um show dele para o Dana esquecer todas as mágoas anteriores, né? Então deu show contra o Forrest Griffin, contra o Sonnen, contra o Vitor Belfort na época, depois contra o Stefan Bonner, mas as últimas performances do Anderson, desde que ele perdeu o cinturão para o Chris Weidman, fizeram com que a gente ficasse com aquele pé atrás, né? Depois ele perdeu para o Michael Bisping, pegou uma luta em cima da hora contra o Daniel Cormier, que deixou ele cheio de moral com o evento, né? Depois disso, conseguiu a única vitória dele na sequência das últimas 9 lutas, que foi contra o Derek Brunson, mas depois não deixou... Fez uma luta boa contra o Adesanya, né, que viria a se tornar campeão depois, mas acabou sendo derrotado pelo Jared Cannonier e pelo Ryan Hall em lutas em que ele deixou uma sensação muito esquisita, né, para os fãs de MMA. E ver ele lutando assim 8 rounds em alto nível, né, uma luta em que ele foi tecnicamente e fisicamente superior ao Júlio César Chaves Jr., né, que era 11 anos mais novo e era ex-campeão peso médio da WBC, né? Então deixa a gente muito empolgado para ver quais são os próximos passos dele, né? Como que ele vai continuar se aventurando aí no boxe, né? O domínio dele foi visível durante a luta, né? Principalmente a partir do 4º round ali, né? Na segunda metade da luta ele começou a se sobressair, né? E até fiquei surpreso com o anúncio de decisão dividida, né? Porque para mim ele teve vitória clara em pelo menos 5 rounds ali, né? E o fato é que o Spider, que havia feito apenas 2 lutas profissionais de boxe na carreira, né? Sendo que a última delas tinha sido em 2005, agora aos 46 anos de idade, com o Luiz Dória no corner, né? O que é mais bacana, né? Fez a sua 3ª luta profissional no boxe, né? E saiu com uma vitória que dá muita moral para ele permanecer se testando na nobre arte, né? O Antônio Carlos aqui comentou: Anderson monstro, um vencedor. E o Wu comentou: Askren envergonhou o MMA e o Anderson foi lá e empatou 1-1. Falta a luta do Woodley para desempatar. É verdade. Eu acho que o que marcou essa luta aí foi a coragem do Anderson de se reinventar e sair totalmente da zona de conforto, né? Porque ele foi para um esporte praticamente novo que ele já praticava
paralelamente por lutar MMA, mas assim, nada foi confortável aparentemente pro Anderson. Uma foi lutar no México, outro num evento só de lenda. Outro ponto, um cara que foi ex-campeão da categoria que o Anderson lutava no UFC, que o Anderson foi campeão. Só que o cara, como a gente falou, 11 anos mais novo. Então, assim, isso a gente tem que tirar o chapéu do Anderson. E me lembrou muito isso que o Fertitta comentou, quando o Anderson também pegou aquela luta com o Daniel Cormier, que foi a coisa mais absurda do mundo. Eu lembro que aquela luta com o Cormier, eu participei do Combate News, do canal Combate, né? Então a gente estava começando o programa, tinha um relógio ali onde tinha a bancada, né? Tava eu, o Alonso e o Prota, e tinha um reloginho assim, ó, daqui 1 minuto e meio começa. E a gente tava, tipo, batendo papo, aí do nada o pessoal começou a falar, o Anderson. Eles começaram a falar, o Anderson pegou a luta contra o Cormier. Todo mundo, caraca, o Anderson é louco. Aí eu olhei pro Alonso, o que deu na cabeça do Anderson, que não sei o que. Aí o relógio foi, né, o cronômetro foi reduzindo ali, até o pessoal falou, vai entrar. E o programa era ao vivo naquela época. Quando entrou o programa, o Prota fez a introdução, falou, não, que não sei o que, o Anderson Silva acabou de confirmar uma luta, que não sei o que. Aí ele virou e falou, o que você acha, Davi? E eu ao vivo lá, né, tipo, acho que tinha sido a segunda participação no canal Combate, eu para falar do Anderson, né? Quase eu falei, Prota, eu passo. Aí no final eu falei, o Anderson, a gente tem que esperar de tudo, que não sei o que. Eu dei uma enrolada ali para deixar pro Alonso falar. Mas essa luta também, cara, quando ela saiu, foi algo também que eu fiquei impressionado, assim, com a coragem do Anderson, né? Então, e ele, com essa performance dele aí, foi espetacular. Bia, o que você acha? Sabe o que parece? A gente que, né, acompanha o lutador tanto tempo, né? Não sei o quanto fã vocês são do Anderson. Eu adoro ver o Anderson, sempre gostei. Então dá aquela sensação. Acabou a luta, não, beleza, Anderson, agora aposenta, ótimo. Acabou com a carreira no auge. No auge não, né? Num ótimo ponto. Você acha que vai ter outras lutas? Teve até um dos youtubers lá, dos irmãos Paul, já comentou que o Anderson pode fazer uma luta contra o Roy Jones Jr., num evento com ele. Você acha que ainda tem chances do Anderson se manter bastante tempo aí no boxe, Bia? O que você acha? Eu tenho certeza, Davi. Eu também compartilho desse sentimento de, tipo, você venceu, tá ótimo, ganhou dinheirinho aqui, então vamos sossegar, vamos lá, vamos ser head coach de algum lugar, vamos criar uma equipe, vamos fazer alguma coisa diferente. Vai, sei lá. Mas eu acredito que ele vai caçar alguma outra luta e acredito que venceu bem, cria o quê? Confiança. Então, capaz que saia logo ainda uma próxima luta para ele, entendeu? Então é difícil, Davi, difícil. Fertitta, pela performance que a gente viu do Roy Jones Jr., né, nessa luta de exibição do Mike Tyson, também foi uma coisa ali que a gente viu que o Roy Jones foi um monstro no boxe, também um dos maiores. Alguém comentou ali no chat sobre os tops, né, na história do boxe, e o Roy Jones foi um deles, o Tyson também. Mas pelo ritmo do Roy Jones ali, com o Anderson, até que daria um espetáculozinho bom, né? Você, como já foi promotor de evento aí, faria sem pensar? Sem pensar, Davi. É uma luta que agora, com a vitória do Anderson, né, a gente sabe que assim como MMA é momento, né, boxe também é momento, né? E o Jake Paul foi muito oportunista ali, né? Visionário, né? Para já querer amealhar o Anderson contra o Roy Jones Jr. para o main event do evento dele, né? E agora é uma luta que vai trazer os dois para os holofotes de novo, né? Se antes dessa luta do Anderson contra o Julio César Chaves Jr., o pessoal não estava muito com atenção voltada, né, para ela. Agora, né, o pessoal parece que se empolgou em ver o Anderson em ação no boxe, né? E se for contra um lutador que já foi chamado lutador da década lá nos anos 90, né? Que já lutou como meio médio e chegou a ganhar um título como peso pesado no boxe, né? Um lutador com um estilo muito bonito de se ver, como o Roy Jones Jr., e que a gente viu ele fazendo uma luta competitiva contra o Mike Tyson, né? Embora ele tenha usado um estilo meio diferente do que ele usava
na época em que ele estava no auge, né? Eu acho que uma luta dele contra o Anderson, principalmente se não fosse a exibição, seria uma luta bem mais bacana de se assistir do que ele contra o Mike Tyson. Os dois poderiam soltar ainda mais seu jogo e seria uma luta mais divertida de se ver. Eu vi o Dória, eu não assisti, mas tem um recorte da resenha do PVT do Alonso, que eu vi a chamada que o Dória fala que o estilo do Júlio César Chaves, que lutou com o Anderson, bate com o estilo do Anderson, então era uma combinação boa de luta. Agora, Roy Jones Jr. é meio que o Anderson sempre fez no octógono que o Roy Jones fazia, então pode ser que as coisas batam de frente ali, né? Então é bem curiosa se essa luta acontecer. Vamos ver se rola aí. O Ru aqui comentou, seria a luta dos sonhos pro Dana. Se o Anderson, aos 46 anos, implode os irmãos, iria dar uma quebrada no hype. Eu acho difícil eles fazerem o Anderson contra esses irmãos. Eu acho que a ideia dos irmãos Pauls lá é ter o Anderson no card, né? Então é o Anderson no mesmo evento deles lá, enquanto eles lutam com o próximo, é o Tyron Woodley, né? E quem são os próximos ali com eles. Então eu acho que a ideia é o Anderson. Fala, Bia. E a gente tá esquecendo que o Belfort também tá entrando na dança, né? Só pra gente finalizar esse ponto, então, Bia, você puxou uma cordinha boa aí, né? O Belfort deu várias entrevistas essa semana porque ele tinha marcado a luta dele com aquele Tarzan lá, né? Era um ex-jogador de futebol americano que saiu do esporte para montar um canal de YouTube onde ele mostra o conhecimento dele com animais. Então ele se dizia o Tarzan. Olha o currículo do cara, né? Que o Vitor resolveu fazer uma gracinha lá para marcar uma luta. E seria a luta ontem, né? No mesmo dia da luta do Anderson. Acabou que o Vitor saiu da luta, falou que agora ele tem uma luta marcada com o Júlio César Chaves pai, né? Então, assim, o Anderson, eu acho que uma das lutas, todo mundo sempre falou do Anderson, né, no MMA, o Anderson sempre pegou uns caras abaixo, que não sei o quê. Eu sempre fui de defender que o Anderson pegava quem tinha, né? Falar, tinha o Rock Hold, mas o Rock Hold estava no Strike Force, nem era do UFC. Eu acho que a luta mais assim que o Anderson pegou foi o Nick Diaz, porque ele tava voltando de lesão lá, né? A luta mais meio fora, assim. No entanto que o Anderson depois pegou quem? Uriah Hall, Derek Brunson, né? Então, assim, foram caras que não era top 3, top 5, mas eram os caras que estavam ali. Então, o João Carlos tá falando que o Vitor vai pegar o De La Hoya, depois vai pegar Holyfield. De La Hoya, então o Ru tá falando. Então fica esse ponto, Bia. O Anderson, ele pegou lutadores, pegou um lutador agora real de boxe. E o Vitor andou falando essa semana aí que agora vai ser a luta mesmo que estão querendo que o representante, o melhor representante do MMA no boxe, né? Então o Vitor vai ter que fazer um pouquinho melhor para superar isso que o Anderson fez, né, Bia? O que você acha? Vai ter que fazer. E tá parado bastante tempo, né, Davi? Saiu do UFC, foi pro One, não estreou no One, agora migrou pro boxe. Então, assim, nessa vai ser bem o sentimento de meu Deus, o que você está fazendo aí dentro, Vitor? Pra que isso? Vai ter que fazer bonito. Sim. O que você acha do Vitor no boxe, Fertita? Olha, a chance de ele conseguir fazer o que o Anderson fez no último sábado não é muito grande, hein? Por um lado, a gente tem o De La Hoya, que é também um dos maiores pugilistas de todos os tempos, né? Foi campeão olímpico, né? E o De La Hoya já está com 48 anos, né? Mais velho que o Vitor, que tem 44, mas o Vitor não está em atividade como o Anderson estava, né? O Vitor não luta há mais de 3 anos, desde aquele nocaute que ele sofreu contra o Lyoto Machida, né? Então, eu acho que essa questão da inatividade pode pesar para o lado do Vitor e vai ser uma luta com um formato um pouco diferente, né, dessa do Anderson. Vai ser uma luta em setembro de 8 rounds de 2 minutos cada, né? Mas eu
eu não acho que o Vitor vai conseguir, pelo menos nessa primeira luta dele, se aventurando no boxe, né, que ele não acho que ele vai conseguir um rendimento tão bom quanto o Anderson conseguiu, né? Mas talvez seja a primeira incursão dele, né, depois de passar pelo MMA, talvez seja apenas a primeira incursão dele, ele esteja só tentando botar um pouco mais de graxa ali para ver se ele consegue, para as próximas, ir cada vez melhor, né? Mas vamos vendo o que acontece, né? Bom, é isso aí. Então vamos aqui, o que aconteceu no final de semana no UFC, que rolou aqui o UFC Fight Night Jung vs. Ig.